Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos ver conceitos, definições sobre o que é cultura, ciência e arte. Isso porque depois nós vamos estudar as interfaces entre esses conceitos e essas áreas, as possibilidades de diálogo que existe entre elas, muitas delas, dessas interfaces interessantíssimas para unir áreas de ciência e arte, cultura, linguagem e por aí vai. Então, essas definições inicialmente são muito importantes para que nós saibamos, na hora de estudar essas interfaces, até que ponto elas são possíveis ou não. Então, a gente vai começar com o conceito de cultura. Como se define a cultura e o que é cultura? Cultura a origem da palavra vem do latim colere, significa cultivar. A cultura é um conceito muito amplo e com muitas concepções possíveis. Não há uma definição última sobre o que seja cultura. Os diversos entendimentos desse conceito de cultura, eles variam conforme a aplicação em determinado ramo do conhecimento humano. Então, a cultura é dinâmica por conta disso, porque vai variar conforme sua aplicação. É um processo adaptativo e cumulativo, quer dizer, ele vai se somando dentro de um contexto e por isso ele sofre mudanças constantes. Até por isso a dificuldade de se definir cultura. Na cultura, os traços também se perdem, enquanto outros vão se adicionando, velocidades diferentes nas sociedades. E isso é o que dá dinamismo ao conceito de cultura e é o que, por outro lado, é mais bonito no conceito de cultura, porque é algo dinâmico na sociedade, é algo que nunca está estático. Alguns processos básicos permitem a mudança cultural, esse processo dinâmico de mudança. O primeiro deles é a invenção, ou seja, a introdução de novos conceitos na cultura. A difusão, ou seja, os conceitos são difundidos a partir de outras culturas ou são assimilados a partir de outras culturas. E também o que causa a mudança cultural é a descoberta, ou seja, o tipo de mudança cultural originada por uma revelação de algo que para uma sociedade era desconhecido, acaba gerando um processo que ela descobre algo novo e decide adotar. Isso também, então, causa um dinamismo na mudança cultural, uma assimilação de descobertas. Então, a invenção, a difusão e a descoberta são três critérios básicos para a gente tentar entender a dinâmica cultural. Os processos de mudança também advindos da cultura, eles geram resistência, porque a sociedade em geral tende a querer manter aquilo que ela já tem. A mudança assusta, ela causa resistência por conta disso. E os aspectos da vida cultural, eles estão interligados entre si. Por isso é que a mudança gera essa resistência, porque uma alteração mínima de somente um conceito de mudança cultural acaba, às vezes, desencadeando todo um processo de mudança cultural, que nem sempre é bem aceito pela sociedade num primeiro momento, embora posteriormente possa ter desdobramentos positivos. Porém, a resistência à mudança, ela representa uma vantagem, porque somente as mudanças inevitáveis nesse processo de resistência e que são necessárias do ponto de vista cultural é que vão acabar vencendo essa resistência e se perpetuando na cultura da sociedade. Agora, o conceito de ciência, ele já caminha por um outro viés. Do latim, ciência significa conhecimento e refere-se a qualquer conhecimento ou prática sistemático. Existe o sentido restrito do entendimento de ciência, e ele se refere ao sistema de adquirir conhecimento baseando-se num método científico, que é aquele que a gente estuda na universidade e produz, inclusive, os trabalhos a partir dessa metodologia científica, bem como ao corpo organizado de um conhecimento conseguido através de pesquisas, que é o que a gente também trabalha no conhecimento da universidade, conhecimento
mais científico. A ciência também, como definição, é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como o universo funciona. E é nesse campo, principalmente, que ela atua. A palavra ciência, ela possui vários sentidos, mas nós vamos destacar aqui 3 deles que vão nos interessar mais proximamente. A ciência ligada ao saber, que é o conhecimento de certas coisas que servem à condução da vida. A ciência como conjunto dos conhecimentos adquiridos pelo estudo ou pela prática, e a ciência como hierarquização e organização e síntese dos conhecimentos, através de modelos e princípios gerais, que são as teorias, as leis, etc., que entram muito de perto na metodologia científica, que a gente aprende a aplicar no conhecimento universitário. A palavra ciência, no sentido restrito, ela se opõe à opinião geral, que é o conceito de doxa em grego, da filosofia grega. E também ao dogma ou a afirmações de natureza arbitrárias. Para a ciência não interessam afirmações gerais, ela quer a precisão e a busca da verdade. Embora para um cientista a definição de ciência que vale é aquela mais restrita, há uma discussão muito ampla sobre o que é ciência no meio filosófico, dentro da filosofia da ciência, dos estudos de filosofia da ciência. E nesse meio é que se acham várias definições de ciência muito interessantes, que nós vamos ver ao longo da disciplina, e várias considerações sobre essa abrangência do que é ciência entendido a partir do viés da filosofia, ou mais especificamente da filosofia da ciência. Agora, o conceito de arte. O que é arte? Como se define a arte? A arte vem do latim ars, que significa técnica ou habilidade. A atividade humana é ligada a manifestações de ordem estética ou comunicativa. A arte é considerada dessa forma e é realizada a partir da percepção, das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular essas instâncias da consciência, dando um significado único e diferente para cada obra. Então, cada obra de arte ela é singular na sua manifestação, que é de ordem estética ou comunicativa. A ordem estética, ela vem da teoria da filosofia, que estuda o belo, e mais recentemente também as obras que lidam com a falta de estética ou feio. E isso nós vamos estudar também com mais detalhes, porque em certas instâncias isso dialoga também com instâncias culturais e mesmo científicas. Para isso, né, para se manifestar, a arte se utiliza de uma grande variedade de meios e materiais, como arquitetura, escultura, pintura, escrita, música, dança, fotografia, teatro e cinema. E vários deles serão vistos ao longo da disciplina. Nós vamos ver aplicações artísticas, pontuais e também em diálogo com a cultura e a ciência. Essa palavra também é usada, a arte, para designar simplesmente uma habilidade ou um talento especial, como a arte médica, a arte da pesca, etc. Mas na área especializada sobre arte, ela designa geralmente atividades que têm características criativas e estéticas. E é nesse âmbito que a arte nos interessa, no sentido de criatividade e aplicação estética da arte. O principal problema na definição do que é arte, por outro lado, é o fato de que essa definição ela varia com o tempo, de acordo com várias culturas humanas. Nesse sentido, a gente já vê um ponto de ligação entre a arte e a cultura, porque lá na definição de cultura, nós vimos que ela também vai se modificando ao longo do tempo, conforme o contexto. Na ciência também isso é verdade. Essa modificação ocorre conforme o contexto histórico e científico de cada época. Então, em relação à arte, nós devemos ter em mente que a própria definição de arte é uma construção cultural que varia e que não tem um significado pronto, definitivo. E é nesse sentido que nós vamos, então, estudar as interfaces entre arte, ciência e cultura a partir desse viés da mudança ao longo do tempo e de como uma área pode dialogar com a outra. Isso vai ser muito interessante e será visto nas próximas aulas. Até lá, então.